Fala pessoal, estou trazendo aqui para vocês hoje nesse vídeo um prompt incrível para o ChatGPT. Ele é chamado Prompt Mestre ou Prompt dos Prompts, Meta Prompt, depende de quem está falando, usa uma nomenclatura diferente. Na verdade, esse já é um prompt bastante conhecido no exterior, nos Estados Unidos, outros países de língua inglesa. Eu estou trazendo esse prompt para o Brasil com algumas modificações e melhorias que vão turbinar ele e tornar ele muito mais estável e eficiente. Para quem não sabe, prompt é a forma que você pergunta ao ChatGPT alguma coisa. Você digita ali a sua pergunta e o ChatGPT ele responde para você. Mas para que ele te dê a resposta adequada, você também tem que saber perguntar adequadamente. E isso é que é o prompt. O estudo dos prompts, engenharia de prompt é isso. Como você perguntar de modo adequado para você poder obter a resposta que você quer. E o Prompt Mestre, que é esse prompt que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, ele é um prompt que te ajuda a criar um prompt, a fazer a pergunta da forma adequada para o ChatGPT te dar a resposta da forma adequada também, a resposta real que você quer. Então agora vamos aqui para a tela do computador que eu vou mostrar para vocês o funcionamento do Prompt Mestre, como ele deve ser construído. Primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês no Prompt Mestre é quais são as partes que compõem o Prompt Mestre. Depois eu vou vir explicando parte por parte, para você aprender a construir o seu Prompt Mestre também. A primeira parte que compõe o Prompt Mestre é o que nós chamamos de persona. Não se preocupe que eu vou explicar o que é isso. Segunda parte é o objetivo. Terceira parte é a lista de regras. As regras elas têm que estar colocadas em forma de lista, eu vou explicar para vocês. A quarta parte é o output, ou seja, o resultado esperado. Como que você quer que o ChatGPT mostre para você o resultado. A quinta parte é o elemento de persistência de memória. Eu vou explicar para vocês o que é isso e por que essa parte é importante. A próxima parte é o reforço de informação. E por fim, a definição da primeira resposta. Isso é importantíssimo também aqui, a definição da primeira resposta. Eu vou explicar para vocês o que é isso e por que é importante. Então vamos lá para a construção do Prompt Mestre. Primeiro é a persona. A persona do Prompt Mestre está definida nessa frase aqui, olha, atue como um consultor de prompts. Esse termo aqui, olha, atue como, ele é muito importante, ele mostra para o ChatGPT qual é o papel que você quer que o ChatGPT assuma. Isso aqui é a persona, o papel que o ChatGPT vai assumir. Você não precisa necessariamente escrever com essas palavras, atue como. Você pode simplesmente escrever você é um consultor de prompt. Então você está falando para o ChatGPT que ele é um consultor de prompt e ele vai entender que ele tem que assumir esse papel durante essa conversa. Então vamos lá, atue como um consultor de prompt, você definiu a persona, o papel que ele vai atuar. Segunda frase aqui, olha, seu objetivo é ajudar a elaborar um prompt ideal considerando as regras abaixo. Então aqui nós definimos a segunda parte do Prompt Mestre, o objetivo. Seu objetivo é ajudar a elaborar o Prompt Mestre. Nós definimos que o objetivo do ChatGPT nessa conversa é ajudar a elaborar o prompt ideal. O Prompt Mestre é esse prompt. Ele vai nos ajudar a elaborar um prompt ideal considerando as regras abaixo. Então aqui nós temos a próxima parte, que são a lista de regras. É muito importante que você coloque as regras em forma de lista. O ChatGPT ele trabalha bem melhor assim. Quando tem muitas regras, você coloca elas listadas. Ele consegue processar melhor quando as regras, o que você quer que ele faça, esteja colocado numa forma de lista. Primeira regra aqui do nosso Prompt Mestre. Olha. O prompt criado deve refletir a minha perspectiva dirigida ao ChatGPT. Ou seja, quando o ChatGPT botar para você ali na tela o prompt que você quer que ele crie para você, o ChatGPT vai escrever como se fosse você escrevendo para o ChatGPT, ou seja, a sua perspectiva para o ChatGPT. Então você tem que definir isso, porque senão ele pode colocar como se fosse ele mesmo escrevendo, e não é isso que você quer, tem que estar bem claro isso daqui, olha. Prompt criado deve refletir a minha perspectiva dirigida ao ChatGPT, ou seja, eu falando com o ChatGPT. Ele vai escrever dessa forma, como se fosse você, usuário, colocando ali o prompt, explicando ao ChatGPT o que você quer, qual a sua dúvida. Segunda parte, lembre-se,
Este será utilizado em uma interface GPT-3, GPT-4 ou ChatGPT. Aqui eu estou explicando ao ChatGPT onde esse prompt vai ser utilizado. Isso faz com que o prompt elaborado seja focado para ser usado no próprio ChatGPT. Então o objetivo dessa segunda regra é esse, é só informar o ChatGPT aonde esse prompt que a gente está elaborando vai ser usado. Terceira regra. Elabore o melhor prompt possível. Olha aqui, ó, melhor prompt possível. Eu coloquei até em negrito. Com as informações que eu darei. Ou seja, nós vamos dar ao ChatGPT a informação e através dessas informações ele vai elaborar o melhor prompt possível. Por quê? Quando a gente pede ao ChatGPT para fazer alguma coisa, ele pode fazer ali de várias maneiras. Então eu já estou afirmando que eu quero que ele faça da melhor maneira possível. Então ele vai trabalhar ali para tentar fazer o melhor que ele puder naquela resposta. Quarta regra, forneça também até 3 questões para aprimorar o prompt. O que é isso? O ChatGPT ele vai me dar 3 perguntas, das quais eu vou responder e através da resposta que eu der a essas 3 perguntas, ele vai utilizar essas respostas para melhorar o prompt que ele mesmo criou anteriormente. Então, esse prompt mestre ele vai gerar uma conversa. Eu vou passar o que eu quero para o ChatGPT, você vai passar o que você quer para o ChatGPT, ele vai elaborar um prompt para a gente baseado naquilo que nós queremos e vai nos fazer 3 perguntas. Através da nossa resposta a essas 3 perguntas, ele vai melhorar esse prompt. E daí, esse processo vai se repetindo, ele vai melhorando, melhorando, melhorando até o quanto você achar que está adequado. Você vai ver, eu vou mostrar para vocês na prática. Eu estou ensinando a construir, mas também eu vou mostrar para vocês esse prompt mestre sendo utilizado na prática. Quinta regra, se responder, aprimore o prompt com minhas respostas. Ou seja, ele vai me fornecer 3 questões, até 3 questões. Se eu responder essas 3 questões, ele vai aprimorar o prompt usando as respostas que eu dei a essas 3 questões. Sexta regra, se eu não responder, mas requisitar outro prompt, recomece o processo. Ou seja, eu posso usar esse único prompt mestre, essa única conversa, para que o ChatGPT crie quantos prompts eu quero. Eu não preciso ficar toda hora copiando e colando. Eu tenho esse prompt mestre salvo lá. Toda vez que eu precisar usar o ChatGPT, eu entro nessa conversa aqui do prompt mestre e a conversa já vai estar lá. Em vez de eu responder as 3 perguntas, eu só falo para ele: agora eu quero que você crie um prompt sobre um assunto tal. Um outro assunto não relacionado aos prompts anteriores que você estava trabalhando. Aí ele entende que ele vai recomeçar a criação de um novo prompt, que ele não vai usar respostas para continuar melhorando o prompt anterior. Então esse é o objetivo desse 6º passo. Se eu não responder, mas requisitar outro prompt, recomece o processo. 7º passo, gere as sessões. Aqui é a parte do output. O output foi colocado dentro dos passos, ou seja, o resultado esperado. Como que eu quero que o ChatGPT responda para mim a cada interação. Então, a cada resposta que o ChatGPT me der, vocês vão ver isso na prática, eu vou mostrar esse prompt em funcionamento para vocês, eu quero que essa resposta seja dividida em 3 partes. Olha o prompt em si, uma crítica e perguntas. Essa primeira parte aqui, o prompt, através da requisição do meu pedido ao ChatGPT, ele vai gerar para mim um prompt. Seja sucinto, priorizando a economia de tokens. O que isso quer dizer? Economia de tokens. Aqui eu não vou falar sobre isso não. Tokens é uma coisa muito importante, mas agora não. O vídeo vai ficar muito longo se eu ficar falando sobre isso. Mas eu tenho um curso sobre ChatGPT, se você quiser conhecer, dá uma olhadinha. Tá aí na descrição, inclusive no momento em que eu estou gravando esse vídeo. O curso está em fase de pré-lançamento, tem o calendário nas aulas, você entra lá, vai ver o calendário nas aulas. Se você estiver vendo esse vídeo algum tempo depois, provavelmente as aulas já vão estar todas lá bonitinho, várias aulas bonitinhas. Minha proposta é colocar uma aula por dia e ir acrescentando aulas infinitamente esse curso sobre prompts de ChatGPT. Agora que ele está em pré-lançamento, ele está com uma promoção muito boa, promoção de pré-lançamento, e durante a fase inicial do lançamento, se você estiver assistindo esse vídeo nas primeiras semanas que o curso tiver sido lançado, essa promoção, eu vou permanecer também com essa promoção. Então agora é a hora de você aproveitar, correr lá e adquirir o curso. Dá uma olhada lá que realmente o preço nessa fase de pré-lançamento está muito bom. Dá uma olhada lá, uma conferida na descrição. Continuando aqui, olha.
seja sucinto, priorizando a economia de tokens, mas mantendo a efetividade. Então eu quero que o prompt seja sucinto, mas não tão sucinto a ponto de sacrificar a efetividade dele. Então, escrevendo isso daqui, ele vai entender que eu quero um prompt enxuto, mas funcional, altamente funcional. Segundo item da resposta, crítica. Dê um feedback construtivo e nesse feedback inclua suposições ou problemas que o prompt tenha. Ou seja, o próprio ChatGPT vai gerar um prompt para mim, mas nesse prompt que ele gerar, ele mesmo vai analisar o prompt e vai dar uma crítica a esse prompt, vai dar um feedback construtivo ao próprio prompt que ele gerou. Isso é importante. Por que é importante essa seção? Porque isso vai fazer com que o ChatGPT refine melhor o prompt na próxima resposta que ele vai dar. Mesmo que você não queira essa seção, eu não vou usar essa seção não, porque a cada prompt ele vai sendo melhorado, mas só o fato de ter essa seção, um feedback construtivo, esse próprio feedback o ChatGPT vai usar depois para melhorar o prompt posterior. Terceiro elemento aqui da resposta, perguntas. No máximo 3 para obter detalhes para aprimorar o prompt. Repara que aqui o item 4 eu coloquei forneça até 3 questões e aqui eu também coloquei no máximo 3. Por que esse máximo? Para ele não me dar uma lista de um montão de questões de uma vez só. No máximo 3 eu vou respondendo de 3 em 3 ali devagar e o prompt vai melhorando gradativamente até eu achar que o prompt está um prompt excelente. Oitava regra, aqui dentro da regra 7 nós definimos as seções que a resposta tem que ter. E aqui, oitava regra. Continuaremos a iterar com base em minhas respostas até eu solicitar um novo prompt. Ou seja, a cada vez que o ChatGPT montar o prompt para mim, esses reforços são importantes. Parece redundante, mas não é. Para o ChatGPT é importante esses reforços e lá no curso eu explico por que é importante. Eu ensino você a construir um prompt mesmo. Então aqui, olha, continuaremos a iterar com base em minhas respostas. O que é isso? Iterar. Ou seja, cada vez que eu responder aquelas 3 perguntas, ele vai melhorar o prompt e vai fazer mais 3 perguntas para melhorar ainda mais o prompt. E esse processo vai seguindo indefinidamente até, ao invés de eu responder as perguntas, eu pedir um prompt novo ao ChatGPT. Então olha aqui, continuaremos a iterar com base em minhas respostas até que eu solicite um novo prompt. Eu já tinha falado isso, mas aqui está um reforço e um reforço importante para o ChatGPT. Depois que a gente listou aqui as regras, temos aqui, olha, o elemento de persistência de memória. O que é isso, elemento de persistência de memória? Conforme nós vamos conversando com o ChatGPT, ele vai aos poucos esquecendo os itens que estão lá no topo da conversa. Então assim que a gente fala com o ChatGPT e dentro de uma conversa específica, conforme essa conversa vai ficando grande, ele vai esquecendo as coisas que foram faladas lá no começo. Esse elemento de persistência de memória faz com que ele não esqueça, ou que seja dificultado o processo dele esquecer a primeira pergunta. Ele vai manter essa primeira pergunta sempre na memória. Isso é o que é chamado de elemento de persistência da memória, porque a primeira pergunta, ou seja, o primeiro prompt que a gente botou, que são essas regras aqui de como nós queremos que o prompt seja construído, não deve ser esquecido. Por mais que já esteja no 10º prompt, no 20º prompt, já tenha passado páginas de conversa, eu quero que esse primeiro prompt não seja esquecido, porque essas são as regras que ele vai utilizar para a criação de todos os prompts que eu quiser. Isso é o elemento de persistência de memória. Então aqui, olha, cumpra essas regras até que eu envie o código. Aí aqui tem uma lista de números aleatórios. Esse número aqui não tem nada de mágico, é um número aleatório grande. Isso vai forçar com que o ChatGPT ele sempre cumpra essas regras. Então ele sempre vai relembrar essas regras, mesmo que a conversa vai passando. O nosso objetivo não é enviar esse código. Se eu enviar esse código, copiar aqui, colar em um dos prompts depois que a conversa passou, ele vai deixar de cumprir essas regras, vai esquecer, vai desfazer o prompt mestre todo. Então o nosso objetivo não é usar isso daqui. Isso daqui só está aqui para poder fortalecer, indicar o ChatGPT, para forçar o ChatGPT que a gente quer que o nosso primeiro prompt fique mantido ali na memória dele. Outro prompt aqui, olha, reforço de informação. Pense bem para criar um prompt impressionante. Elabore o melhor prompt possível. Aqui, ó, com as informações que eu darei. Então, o que eu quero? Eu quero que ele elabore o melhor prompt possível, mas ao mesmo tempo eu estou reforçando essa informação aqui. Olha, pense bem para criar um prompt impressionante. Para ele caprichar. A cada vez que ele for criar o prompt, ele vai caprichar muito
Para isso que está esse reforço de informação. É o reforço de alguma coisa muito importante que eu já falei anteriormente, só que com outras palavras, com uma outra abordagem. E para finalizar aqui, olha, definição da primeira resposta. O que é isso, definição da primeira resposta? Assim que você jogar esse prompt mestre, o ChatGPT ele pode interpretar isso de várias maneiras e já sair criando para você um prompt que você nem pediu. Então, o que significa isso? Significa que assim que eu colocar o prompt mestre, apertar o Enter ou enviar o prompt mestre para o ChatGPT, ele, nessa primeira resposta, ele vai fazer exatamente isso daqui. Olha, primeiro, pergunte sobre o tema do prompt. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é perguntar sobre o tema do prompt na primeira resposta. Ele não vai sair jogando resposta doidado para você, porque se você simplesmente construir isso tudinho, mas não colocar isso daqui, a primeira coisa que ele pode fazer é gerar um prompt aleatório para você e já ir melhorando esse prompt. Não é isso que você quer. Você quer você mesmo dizer ao ChatGPT sobre o que é o prompt. Agora vamos aqui a alguns exemplos. Estou aqui com o meu ChatGPT aberto. Vou usar o ChatGPT 4, mas esse metaprompt também funciona no ChatGPT 3.5. Eu copiei ele já, vou simplesmente colar aqui, né? Ctrl C, Ctrl V. Colei o metaprompt aqui, ou prompt mestre, conforme você preferir. Vamos ver aqui a resposta que ele nos deu. Claro, vou te ajudar a elaborar o prompt perfeito. Vamos começar. Qual é o tema ou assunto sobre o qual você gostaria que o prompt fosse elaborado? Então ele já não começou elaborando um prompt para mim, ele respeitou isso daqui. Olha, primeiro pergunte sobre o tema do prompt. Então eu vou pedir para ele me ajudar a elaborar um prompt para eu criar uma história de terror. Olha, quero elaborar um prompt para me ajudar a criar uma história. Ótimo! Trabalharemos juntos para criar um prompt eficaz sobre esse tema. Vamos começar. Repara que ele dividiu a resposta em 3 partes, conforme nós determinamos. Olha, prompt, crítica e perguntas. Vamos ver qual foi o prompt que ele respondeu aqui, ele deu aqui pra gente. Olha. Como escritor de histórias de terror, estou em busca de inspiração para minha próxima narrativa. Ajude-me a criar uma sinopse assustadora para uma história que envolve um espírito vingativo em um casarão antigo. Então olha só, como um escritor de história de terror. Aqui a persona foi definida. O próprio ChatGPT sabe da importância que é definir uma persona. Crítica a esse prompt, olha. Esse prompt é claro e específico, orientando o modelo a gerar uma sinopse para uma história de terror. Ele estabelece o tema e o cenário para a história, mas pode não proporcionar detalhes suficientes para algumas pessoas, dependendo de suas preferências. E aqui as perguntas, olha. Há alguma época, história específica que você gostaria que fosse incluída na história? Quais elementos adicionais de suspense ou terror você gostaria de incorporar à história? Gostaria que a história tivesse algum ponto de reviravolta? Ele fez 3 perguntas. Vamos responder essas perguntas. Ele colocou enumerado de 1 a 3. Vamos responder enumerado também de 1 a 3. Olha. 1 ponto. Época ou história? Vou colocar assim, olha. Ano 80 antes de Cristo. Ano 80 antes de Cristo. Cliquei aqui antes. Quando a gente clica antes, eu não respondi as outras. Eu vou cancelar aqui, a gente pode reescrever, olha. Eu vou clicar aqui, ano 80 antes de Cristo. Quando a gente clica nesse botãozinho, a gente pode reescrever. Mais um macete para vocês. Ó. Foi até bom eu ter errado. Eu quero responder as 3 perguntas. Quais elementos adicionais de suspense ou terror você gostaria de incorporar na história? Vou botar aqui, ó, uma casa mal assombrada. Sobre uma casa mal assombrada. Quando a gente aperta aqui, ó, Shift Enter, ele pula uma linha. 3 pontos. Gostaria que a história tivesse algum ponto de reviravolta? Vou colocar só que sim. Sim. Save e submit. Agora sim que eu reestruturei, que respondi as 3 coisas, ele vai me responder. Olha. Aqui ele vai usar a mesma estrutura. Enquanto ele escreve, eu já vou explicando aqui para vocês. Prompt, ele já deu um prompt mais completo. Pode ver que ele tem até mais palavras. Crítica e perguntas. Ele vai perguntar de novo para mim o que é que eu quero dessa história. Então vamos lá. Prompt. Como escritor de história de terror, estou em busca de inspiração para a minha próxima narrativa. Ajude-me a criar uma sinopse assustadora para uma história que se passa nos anos 80 a.C., envolvendo um espírito vingativo em uma casa mal assombrada com um passado misterioso. A história deve ter uma reviravolta inesperada. A crítica que ele fez ao prompt.
Esse prompt agora inclui mais detalhes, especificando a época histórica, a temática principal da Casa Mal-Assombrada e a necessidade de uma reviravolta. Isso deve orientar melhor o modelo a criar uma sinopse mais aprofundada e envolvente. Mas vamos dizer que eu ainda acho que esse prompt não está bom o suficiente. Perguntas, eu vou responder aqui as perguntas. Existem personagens específicos que você gostaria de incluir na história? Por exemplo, o tipo de pessoa que mora na casa, o tipo de espírito? Então vamos lá. Um viúvo se mudou para essa casa. Um viúvo comprou, vou botar aqui, comprou e se mudou para essa casa com sua escrava, Por que escrava? Eu quero que essa história se passe em Roma, na Roma Antiga. Então vamos lá. Nessa época era comum a escravidão. Um viúvo comprou e se mudou para essa casa com sua escrava, que veio a ser seu novo amor, e com sua filha adolescente. Isso aqui é a resposta 1, então tem que botar aqui 1 ponto. Resposta à pergunta 2. Há algum elemento cultural ou histórico específico da época que você gostaria de integrar à história? A história se passou em Roma. O elemento era a escravidão. Você poderia compartilhar mais sobre o tipo de reviravolta que está buscando? Por exemplo, a casa não está realmente mal assombrada, o espírito não é malévolo. Eu vou botar essa opção dele, ó, o espírito não é malévolo. O espírito se mostra muito cruel ao longo da história, mas no final descobrimos que ele não é realmente malévolo. Vamos lá. Vamos ver qual novo prompt agora que o ChatGPT vai gerar aqui pra gente. Vamos ler aqui o novo prompt. Como escritor de histórias de terror, persona, estou em busca de inspiração para minha próxima narrativa. Ajude-me a criar uma sinopse assustadora para uma história que se passa no ano 80 a.C., em Roma. A trama envolve um viúvo que comprou e se mudou para uma casa mal assombrada com sua escrava, que se tornou seu novo amor, e com sua filha adolescente. Há um espírito vingativo na casa com um passado misterioso. A história deve ter uma reviravolta inesperada, onde o espírito inicialmente é cruel, mas no final não é realmente malévolo. A escravidão é um elemento importante na trama. A crítica aqui a esse prompt. Esse prompt é bastante específico, o que pode limitar a gama de respostas possíveis. A gente quer isso, a gente sempre quer limitar a gama de respostas possíveis com a resposta mais ali precisa ao nosso real objetivo. Mas isso também torna o resultado mais focado e relevante para suas necessidades. Ele indica claramente os personagens, a época, a história, o local e os elementos principais da trama, assim como a reviravolta desejada. Ele fez algumas perguntas, mas eu vou parar por aqui. Eu vou copiar esse prompt e vou colar numa próxima conversa aqui no ChatGPT, para servir aqui como exemplo de história aqui de terror. Olha. Pronto, resposta aqui. Olha, gente, eu vou falar pra vocês. O ChatGPT criou uma história incrível. Eu não vou ler essa história aqui pra você agora, nesse momento no vídeo, pra gente não perder muito tempo. Mas no final do vídeo, no finalzinho, se você se interessar, eu vou ler essa história pra você. Se você quiser ficar até o final e saber aqui a história que o ChatGPT criou. Agora eu vou mostrar pra vocês um segundo exemplo de um tipo de prompt diferente que a gente pode usar o ChatGPT pra nos ajudar a criar. Vamos lá, olha. Vou voltar aqui pra nossa conversa.
do prompt mestre. Ao invés de eu responder essas 3 perguntas, o que eu vou fazer agora? Eu vou dizer para ele que eu quero um novo prompt. Quero um prompt para me ajudar a criar um curso de matemática online. Quero um prompt para me ajudar a criar um curso de matemática online. Para quem não sabe, eu sou professor de matemática, tenho um canal de ensino de física e matemática, vou deixar o link aí na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada. E vamos lá, vamos ver a resposta agora do ChatGPT, olha. Repara que agora ele não deu continuidade, porque eu não respondi as perguntas, eu pedi a ele um novo prompt. Claro, vamos mudar o foco para a criação de um curso de matemática online. Olha aqui o prompt que ele nos deu. Sou um professor de matemática planejando criar um curso online completo para estudantes do ensino médio. Na verdade, o curso que eu tinha em mente não era nem para estudantes do ensino médio. É um preparatório para concursos públicos, concursos militares, só que eu não especifiquei isso aqui no prompt anterior. Então ele já respondeu dessa forma. Ele poderia ter botado algo mais genérico e perguntado sobre o que eu quero, mas ele não fez isso. Então o que eu vou fazer? Como eu não quero de ensino médio e eu não quero mudar isso aqui através das questões, eu vou simplesmente reorganizar. Eu vou reescrever aqui a pergunta para ele fazer o prompt um pouco mais específico. Quero um prompt para me ajudar a criar um curso de matemática online focado na preparação para concurso público. Salvar e enviar. Vamos ver agora o novo prompt que ele deu aqui para gente. Esse macetinho de você reescrever apertando nesse botãozinho aqui é muito bom no ChatGPT. Como um educador, planejo criar um curso de matemática online. Preciso de orientação para estruturar esse curso de matemática de maneira eficaz e envolvente. O objetivo principal do curso é preparar os alunos para concurso público. Gostaria de sugestões sobre tópicos a serem cobertos, atividades interativas e estratégia para manter os alunos motivados. Crítica. Esse prompt é bastante geral e pode levar a uma ampla variedade de respostas. No entanto, ele estabelece claramente o objetivo principal, criar um curso de matemática para preparação de concursos públicos, e solicita sugestões específicas que podem ser úteis para alcançar o objetivo. Vamos ver aqui as perguntas, olha. Qual o nível de conhecimento em matemática que você espera que seus alunos tenham ao iniciar o curso? Eu vou escrever aqui, ensino fundamental. Ensino fundamental não, porque o curso vai abranger também o conteúdo do ensino fundamental. Eu vou botar aqui, olha, quinto ano de escolaridade. Resposta 1, né? Para não confundir, eu vou escrever aqui, ó, quinto. Resposta 2. Vamos ler aqui a pergunta 2. Existem tópicos específicos de matemática que são mais relevantes para concursos públicos aos quais o seu aluno está se preparando? Como eu quero focar esse curso para concursos militares, eu vou colocar aqui, olha, tópicos cobrados em concursos militares. E aqui, ó, 3. Quais são as principais dificuldades que os alunos geralmente enfrentam ao estudar matemática para concursos públicos e como você gostaria de abordar essas dificuldades em seus cursos? Principais dificuldades são com matemática básica, e questões específicas de provas militares. Vamos ver como ele vai melhorar esse prompt aqui pra gente agora.
Como educador, planejo criar um curso de matemática online. Preciso de orientações para estruturar esse curso, visando alunos com nível de conhecimento matemático do 5º ano da escolaridade. O objetivo principal do curso é preparar os alunos para concurso público militar. Solicito sugestões sobre tópicos relevantes a serem cobertos, como matemática básica e questões específicas de provas militares, além de atividades interativas e estratégias para manter os alunos motivados ao longo do curso. Olha o que prompt incrível, ele já sabe que os alunos precisam ficar motivados ao longo desse curso e já solicitou isso no prompt. Crítica: agora o prompt é mais específico sobre o público-alvo e o objetivo do curso. Solicita sugestões claras sobre tópicos de matemática, atividades interativas e estratégias de motivação, alinhadas com as necessidades dos alunos que estão se preparando para concursos públicos militares. Pergunta: você tem um formato de curso preferido, como vídeos ao vivo, vídeos gravados, atividades de aprendizagem, aula dirigida? Eu ia parar as respostas por aqui, mas eu acho isso importante. O formato de curso vão ser vídeos gravados e alguns vídeos ao vivo, alguns aulões ao vivo. Existe algum recurso de tecnologia que você gostaria de utilizar? Eu vou responder essas 3 perguntas. Vamos lá. Resposta 1. Formato: vídeos gravados e, eventualmente, vídeos ao vivo. 2. Recurso tecnológico para tornar o curso mais interativo e envolvente. Vou colocar aqui, olha, grupos no Discord. Grupo no Discord, no singular. Como você pretende avaliar o progresso dos alunos durante o curso? Eu não vou avaliar o progresso deles. Não haverá avaliação. Para finalizar esse prompt, eu vou usar esse prompt aqui, mas eu vou tirar essa parte aqui que fala de alunos do 5º ano, na hora que eu estiver colocando o prompt. Eu não acho isso relevante, colocar nível de escolaridade de 5º ano. Pronto, vamos ver aqui o novo prompt. Eu vou copiar ele e colar numa nova conversa com o ChatGPT. Olha, quando eu estiver colando lá, eu leio para vocês. Como um educador planejando criar um curso de matemática online, preciso de orientações para estruturar esse curso. Eu vou tirar isso aqui, ó, destinado a nível de conhecimento de matemática ao 5º ano de escolaridade. Eu vou retirar porque isso não é interessante. O objetivo principal do curso é preparar alunos para concursos públicos militares. O formato do curso será principalmente através de vídeos gravados com eventual interações ao vivo e o uso de um grupo no Discord para discussões. Não haverá avaliação formal. Solicito sugestões sobre tópicos relevantes a serem cobertos, como matemática básica e questões específicas de prova militares, além de atividades interativas e estratégia para manter os alunos motivados ao longo do curso. Vamos ver a resposta que ele vai nos dar. Ó, repara uma coisa, ele me deu uma resposta longa e acabou não continuando. Então a gente clica aqui, ó, continue generating. Aqui no ChatGPT 4 ele já tem esse recurso. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o ChatGPT 3.5 ainda não tem. Você deveria escrever assim, continue, se fosse o caso. Mas aqui já tem esse recurso, já clico aqui direto, ó, continue generate, continue gerando a resposta. Ele já continua aqui mesmo, na própria resposta.
Era só um finalzinho que estava faltando. Bom, a resposta foi essa daqui. Ele deu várias dicas de como que eu posso fazer, elaborar esse curso. Não vou ler isso aqui tudo para vocês. Quem quiser ler, pode dar um pause no vídeo, passar devagar, ler. Mas uma dica para vocês, quando ele der uma resposta assim. Aqui no item 1, por exemplo, identificar os tópicos necessários. Você pode aqui depois perguntar quais são os tópicos necessários. Ele vai te dizer quais são os tópicos necessários para o concurso militar tal, de um concurso específico. Você pode, cada item desse, ir destrinchando aqui, olha, no próprio chat GPT. Agora, conforme eu tinha combinado, eu vou ler a história para vocês, a história que ele criou para vocês lá daquela historinha de terror. E eu vou deixar também na descrição, além do link do curso de prompt, um link com vários prompts que eu uso, para você só copiar e colar, não precisar ficar vendo o vídeo e digitando na hora. Você clica ali nesse link, vai ter uma lista de prompts que eu uso, você só copia e cola lá no chat GPT. Eu vou estar sempre atualizando essa lista para vocês. Só clicar no link que vocês vão ter acesso a esses meus prompts. Agora, conforme eu tinha combinado, eu vou ler aquela história de terror para vocês. Vamos lá. Título: A Casa das Sombras de Roma. Sinopse: nos anos 80 a.C., em pleno coração da Roma antiga, um viúvo patrício, Lúcio, devastado pela perda da esposa, decide mudar-se com sua filha adolescente, Octávia, e sua escrava Márcia, por quem nutre sentimentos conflituosos. Eles deixam a casa repleta de memórias da esposa falecida para um novo começo, numa antiga e magnífica vila que oculta sombrios segredos. Conhecida entre os romanos como a Domus Tenebris, essa vila é supostamente assombrada por um espírito vingativo. Relatos de vozes noturnas e sombras errantes espantaram os antigos moradores, deixando a propriedade envolto em mistérios e temores. Com o passar do tempo, Lúcio e Márcia se veem arrastados para um complicado romance, ofuscado pela desaprovação social e para o estigma da servidão. Octávia, entre a inocência da juventude e a dureza da realidade, se vê dividida entre o amor por seu pai e a amizade que cultiva por Márcia. As estranhas ocorrências na casa começaram a se intensificar, com o espírito aparentemente cruel atormentando seus novos habitantes. Ao desvendar a verdadeira história da casa, descobre que o espírito é de uma escrava que foi brutalmente tratada e morta pelos seus antigos donos da vila. Seu desejo de vingança se volta contra aqueles que perpetuam o sistema que a vitimou. Em uma reviravolta inesperada, percebe que o espírito não é malévolo, mas sim um eco torturado da injustiça. A escrava fantasma busca a libertação das correntes da escravidão, não apenas para si, mas para todas as almas presas na mesma condição. Lúcio, confrontado pela dor de seu amor e a angústia do seu passado, precisa fazer uma escolha que pode alterar para sempre o curso de suas vidas. Com a ajuda de Márcia e Octávia, eles tentarão trazer paz ao espírito e talvez encontrar a redenção para si mesmo. A Casa das Sombras de Roma é uma história de terror que explora a crueldade da escravidão e a esperança de liberdade, mostrando que os verdadeiros monstros podem não ser aqueles que assombram a casa, mas os que assombram a humanidade. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu, gente. Vocês são feras.